Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur a respeito da palavra do Eterno. E hoje nós iremos falar sobre legalismo, sobre Brit Milá e sobre alguns assuntos em questão do povo escolhido e quem realmente são os filhos de Israel, quem realmente pertence ao povo de Israel. Mas antes de mais nada, eu quero explicar e ler um texto, eu quero ler e explicar para vocês um texto que está nas cartas aos Filipenses, capítulo 3, da Brit Hadashah, versão Bíblia Judaica de David Stan. Então você pode adquirir esta Bíblia. Por enquanto nós temos esta versão que se aproxima do original, certo? E você pode estudar também por ela. Também pode estudar pela João Ferreira de Almeida, né? Existem algumas traduções, revista atualizada, também muito boas, né? As pessoas gostam de ridicularizar e menosprezar muitas coisas, principalmente aquilo que não lhes custou nada em questão de traduzir uma Bíblia. Então as pessoas, para criticar o cristianismo num todo, e criticar não só o cristianismo, mas pessoas também, elas desmolarizam várias pessoas, elas criticam várias pessoas a respeito, porque ela está na igreja, porque e assim sucessivamente. E vamos embora. Como eu digo, hoje a internet ela está democratizada. Então você tem acesso a várias informações. E uma dessas informações que às vezes chega para você, você pensa que é novidade. Isto não é novidade, tá? E não pense que você é o único que sabe de alguma coisa através da informação democratizada que é a internet. Então as pessoas aprendem uma coisa para destruir e para criticar o cristianismo, justamente porque alguém colocou algo lá. Bem, continuando no assunto, eu quero que você observe e ouça bem a respeito do que nós iremos dizer. São coisas profundamente interessantes e que você deve colocar em prática. Eu costumo dizer de que Yeshua, ele se revela a qualquer ser humano, não importa se ele pertence ao judaísmo, se ele pertence ao espiritismo, se ele pertence ao cristianismo, se ele pertence a qualquer religião. O Eterno é capaz e tem poder para isso, de transformar uma vida e se revelar a qualquer pessoa, certo? Então, eu vou ler o currículo de Shaul. Muitas pessoas hoje, por terem saído do cristianismo, elas se infiltram no judaísmo, judaísmo messiânico, judaísmo nazareno, e acabam levando consigo os dogmas, os pretextos que elas tinham em mente,
as leis humanas, ou seja, gostam de ser escravizadas, né? E aí elas começam a, a serem como era lá no cristianismo. Elas começam a viverem conforme eram no cristianismo. Ou seja, ela só mudou de rótulo, mas ela não se converteu, digamos assim, ou se voltou para o eterno de todo o coração. Então, você vai ver muito isso. E as pessoas, por se infiltrarem no judaísmo, elas acabam menosprezando a Brit Hadashah e os nossos rabinos, que é Kefa, Pedro, Tiago, Shaul, Paulo, né? Acaba negligenciando, acaba abandonando. E um outro detalhe interessante é que você vê as pessoas comentarem muitas coisas do judaísmo tradicional, mas o judaísmo autêntico da Brit Hadashah, que é a Halahá da Torá e do Taná, eles não comentam. Justamente porque desconhecem, justamente porque não sabem, e acabam se filtrando e se lameando como porcos no lamaçal, aprendendo sempre dogmas, tradições, ritos que não é a prioridade. E nós sabemos muito bem disso, que isto não é prioridade na vida espiritual de uma pessoa. As pessoas precisam se voltar para o eterno e se arrependerem. Primeira coisa que o goim, que o estrangeiro tem que fazer é isto. Eu jamais posso e tenho que colocar um peso sobre uma pessoa que é goim, que veio das nações, que nem ele mesmo pode carregar, nem ele mesmo pode sustentar. Então, as pessoas começam a acreditar a sua vida num judaísmo preso ao legalismo. E o que elas vão ser? Legalistas. É óbvio. Vão ser legalistas. Eu presenciei e participei de muitas situações em toda a minha vida. Vi de tudo que você imagina. De tudo que você imagina em questão do judaísmo, em questão de aplicação de dogmas e ritos. Eu já vi isso. E eu deixava para ver o que ia acontecer. E realmente essas pessoas, algumas, né, várias pessoas têm caído naquela profecia que Paulo fala para Timóteo. Timóteo, cuidado com as fábulas judaicas, cuidado com os mitos e com as fábulas judaicas. Então, se Paulo estava falando aquilo para Timóteo, é porque Paulo estava alertando que isto era comum naquela época. As pessoas ficarem presas ao dogma, ao legalismo. E no capítulo 3 de Filipenses, Paulo fala o seguinte: para concluir, meus irmãos, alegrem-se em união ao Senhor. Não me é difícil repetir o que já lhe escrevi antes, e para vocês será uma garantia. Cuidado com os cães, esses praticantes do mal, os mutilados. Veja, ele está falando justamente de pessoas que são mutiladas. Quem são? Aqueles que querem se submeter à circuncisão. Aqueles que ficam colocando a circuncisão como primeira coisa na vida, de uma forma legalista. Então esta pessoa, ela é chamada de mutilados.
Porque nós somos os circuncisos, nós que adoramos pelo Espírito do Pai, do Elohim, e que fazemos do Messias e Yeshua nossa confiança. Então, ele está dizendo, nós é que somos circuncidados, porque temos Yeshua como nossa confiança e segurança. Não confiamos em qualificações humanas. Nós não confiamos, nós Netzarim, não confiamos em qualificações humanas, nós não bajulamos seres humanos. Então muitas pessoas às vezes nos estranham. Eles dizem, existem pessoas que ligam e falam assim, irmão, gostaria de fazer uma tzedakah para você ou para a sua comunidade. Eu digo, olha, mas qual o motivo de você fazer isto? Não, eu gostaria para ajudar. Eu falei, mas peraí, você nem nos conhece, você nem sabe quem nós somos e você já quer fazer uma tzedakah? Não, isto está errado. Você faz sua tzedakah a um lugar ou para alguém que você conhece, que você sabe da situação, que você já convive, que você já está vivenciando aquilo e não de uma hora para outra. Então nós entendemos que aquela pessoa simplesmente ela quer chamar a atenção porque ela tem condições. E aí o que acontece? Quando falamos, essa pessoa desaparece. Isso é normal, isso acontecer. Por quê? Porque no judaísmo não existe isso. No judaísmo autêntico não existe isso. Você quer ajudar alguém? Você quer ajudar alguém? Vá a um orfanato, vá a um asilo, vá no local de sua confiança ou alguém que você vê passando necessidade e ajuda. Não precisa ficar mostrando para nós que você quer ajudar. Então isto acontece. E por nós sermos sinceros, as pessoas acabam sumindo, desaparecendo. Esta é a verdade. E aí ele fala, né? Não confiamos em qualificações humanas, ainda que eu tenha, com certeza, razões para pôr minha certeza nestas coisas. Se alguém mais pensa ter motivo para confiar em qualificações humanas, meus motivos são maiores. Veja como era Paulo. Brit Bilar no 8º dia, filho de Israel por nascimento, da tribo de Benjamim, falante de hebraico de paz que falavam hebraico. Quanto à Torá, Parushi. Quanto ao zelo, perseguidor da comunidade messiânica. Quanto à justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível. Entretanto, tudo que me servia de vantagem, considero por causa do Messias desvantagem. Não apenas isso, considero todas as coisas inferiores em comparação como um valor supremo de conhecer o Messias e Yeshua como meu Senhor. Por causa dele abri mão de todas as coisas e as considero um lixo. Paulo está dizendo que, quanto à justiça demandada pelo legalismo, irrepreensível, e quanto ao zelo da Torá, Parush, quanto a Brit Milá, filho de nascimento da tribo de Benjamim, de Israel, ele diz que considera tudo isso um lixo, a fim de obter o Messias e ser encontrado unido a ele, desprovido de qualquer justiça pessoal baseada no legalismo, possuidor, porém, da justiça decorrente da fidelidade do Messias, justiça proveniente de Elohim com base na confiança. Vejam só, este é o currículo de Paulo Shaul, um homem instruído,
porém estava preso ao legalismo. De nada, quando ele conheceu Yeshua, quando o Eterno se revelou a ele, e todo mundo sabe muito bem disso, ele disse que tudo que ele conhecia era desvantagem, ou seja, não adiantava de nada. E infelizmente hoje nós vemos uma classe de pessoas se submetendo ao nada e esquecendo dos preceitos mais importantes, que é o amor, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, a alegria, compaixão, misericórdia. Então, as pessoas estão esquecendo destas mudanças interiores que são prioridade e se submetendo a lixo, Então, isto é o que está acontecendo e por causa disto, veja qual será a situação de muitos. Depois de 14 anos, subi novamente a Jerusalém. Isso está em Gálatas, capítulo 2. Acompanhe comigo. Subi novamente a Jerusalém, desta vez com Barnabá. Levei Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação e expus as boas novas que anuncio entre os gentios. Quem está falando isso? Paulo, Shaul. Eu fiz, porém, em particular, aos líderes reconhecidos. Procedi desta forma por temer que o trabalho atual ou os anteriores pudessem ter sido em vão. Entretanto, eles não forçaram meu companheiro de viagem gentil, Tito, ou seja, Tito era gentil, a passar pela Brit Milá. De fato, a questão foi levantada porque alguns homens que se fazem passar por irmãos se infiltraram em nosso meio. Eles vieram às ocultas para espionar a liberdade que temos no Messias Yeshua e poderem nos escravizar. Essas pessoas que vêm em oculto, ela vem espionar a liberdade que temos em Yeshua para nos escravizar. Ou seja, colocar dogmas sobre você. Olha só, nem por um minuto nos submetemos a eles, para que a verdade das boas novas pudesse ser preservada entre vocês. Além do mais, aqueles que eram líderes reconhecidos, o que eram então não fez diferença para mim. O Eterno não julga a aparência exterior, não me acrescentaram em nada. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiadas as boas novas aos incircuncisos, assim como Kefa aos circuncisos. Pois aquele que opera por meio de Kefa, tornando emissário aos circuncisos, também atuou por meu intermédio, tornando-me emissário aos gentios. Por isso, reconhecendo a graça que me fora conhecida, Yaakov, Kefa e Yohanan, tidos por coluna da comunidade, estenderam a mim e a Barnabá a mão direita da comunhão, para que pudéssemos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Pediram apenas que nos lembrassem dos pobres, do que nunca me poupei de fazer. Além disso, quando Kefa veio a Antioquia, eu me opus publicamente a ele porque estava agindo de forma errada. Antes da chegada de certas pessoas da comunidade liderada por Yaakov, ele comia com os crentes gentios. No entanto, quando aqueles chegaram, ele se afastou e se separou, porque temia a facção que favorecia a circuncisão de gentios crentes. Os outros crentes judeus se uniram a ele nesta hipocrisia, de modo que até Barnabá foi levado por essa dissimulação. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei a Kefa diante de todos: se você, um judeu, vive como um goim e não como judeu, por que está forçando os goíns a viverem como judeus? É aquilo que sempre falamos. Você foi gentil, goim, significa nações, não pertencente ao grupo, a vida inteira. Seus pais
foram goim, comiam de tudo, se lameavam no mundo, se misturou com os ídolos, prostitutos, adultérios e assim sucessivamente. Você viveu desde sua infância, desde seu nascimento, uma vida gentílica. Você não pertence ao povo judeu. Você não pertence. E aí, você, de uma hora para outra, quando se torna adulto, você diz: agora eu sou judeu. Isto é mentira. Você não é judeu. Você é gentil. E você tem que se orgulhar nisso. Ou seja, se orgulhar em questão no princípio da essência. Mas a única coisa que você tem que se orgulhar é conhecer o eterno. Mas você tem que dar graças ao eterno de ele ter se revelado a você. E você permaneça como estás. Mas o problema é que existem pessoas que querem passar pela circuncisão. Tem pessoas que querem ser judeus. Aonde isso está escrito, gente? Vocês, olha só, existia, eu já expliquei, existe o judaísmo nazareno, o judaísmo confiante em Yeshua nesta época de Shaul. Então as pessoas que se aproximavam da comunidade e ingressavam na comunidade eram chamadas de gentios, estrangeiros, pertencentes ao grupo. Com o tempo, essas pessoas elas falavam, alguém perguntava: você vai em qual comunidade? Ela dizia: eu vou na comunidade Nazareno. Aonde? Na Gálatas, lá em Gálatas. Mas você é judeu? Aí, e é lógico que ninguém perguntava porque já sabia através das vestes, através das roupas. Mas se alguém pergunta: você é judeu? Ele ia falar: não, não sou judeu, sou estrangeiro. Eu sou enxertado na oliveira. Aí as pessoas: ah, tá bom, tá certo, tudo bem. Agora, para o judeu de nascimento, aquele que era judeu de nascimento, circuncidado ao 8º dia, seus avós, bisavós, desde a época de Erudá, ele tem genealogia. E esses sim são judeus naturais da terra. Esses não precisavam remover as marcas da circuncisão, aqueles que confiavam em Yeshua. Não precisavam, pertenciam do mesmo jeito ao grupo na comunidade. Mas hoje nós vemos uma classe de pessoas, várias pessoas, pagando para ter uma Brit Milá, e isso é errado. É errado, eu vou falar para vocês. Eu vou explicar para vocês. Tudo isso que você está passando, ou que você está vivenciando, ou que você está vendo, é tudo hipocrisia. Veja que Paulo chega até a chamar Pedro de hipócrita, porque ele se uniu a esses. E ele disse: quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade das boas novas, declarei Kefa diante de todos. Se você era um judeu, veja, ele era judeu de nascimento, Kefa, vive como um goim e não como judeu. Por que está forçando os goins a viverem como judeus? Ou seja, ele estava comendo com os goins, Kefa. E Paulo falou: peraí, você é um judeu, está como um goim. Por que você vive forçando os gentios, os goim, a viver como judeus? Aí ele diz: somos judeus por nascimento e não goim pecadores. Mesmo assim, percebemos que a pessoa não é declarada justa por Elohim com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, mas pela fidelidade decorrente à confiança no Messias e Yeshua. Portanto, nós também devemos depositar confiança no Messias e Yeshua e nos mandamentos fiéis, para sermos declarados justos com base na fidelidade decorrente da confiança do Messias, e não na observância legalista dos mandamentos da Torá. Pois mediante a observância legalista dos mandamentos da Torá, ninguém será declarado justo. Ninguém. Por isso que eu sempre falo, a pessoa diz:
Eu guardo o Torá. Que guarda nada. Eu cumpro o Torá. É mentiroso. Ninguém é declarado justo pela observância legalista dos mandamentos da Torá. E sim é declarado justo pela confiança. Eu confio, eu acredito, eu sou testemunha, eu entendo o sacrifício perfeito de Yeshua. Aí sim, eu sou declarado justo. Se, porém, procurando ser declarados justos por Elohim mediante nossa união com o Messias, descobrimos que somos pecadores, então será o Messias auxiliar ou cúmplice do pecado? De modo algum. De fato, se reconstrua a escravidão legalista que destrui. Realmente me torno transgressor. Ao deixar a Torá falar por si mesma, morri para a interpretação legalista errônea, a fim de viver em um relacionamento sincero com o Eterno. Quando o Messias foi executado na estaca como criminoso, eu também morri, para que meu ego orgulho não mais viva. O Messias, porém, vive em mim. E a vida que agora vivo em meu corpo, vivo-a pela mesma fidelidade decorrente da confiança demonstrada pelo Filho de Elohim, que me amou e se entregou por mim. Não rejeito o dom gracioso do Eterno, porque se o caminho para a obtenção da justiça decorre do legalismo, então a morte do Messias terá sido inútil. Se você diz que guarda a Torá, se você diz que é um que guarda a Torá, que cumpre a Torá, o Messias para você não tem valor. Se você é um legalista, se você aplica o rito, se você aplica as tradições, se você aplica tudo isso em primeiro lugar na sua vida e, em vez de se preocupar com a mudança interior, que é o mais difícil, você está negando Yeshua. Para ele de nada vale. Você não reconhece que ele cumpriu a Torá. Capítulo 3. Continuando. Gálatas estúpidos, quem os enfeitiçou diante de seus olhos? E Yeshua, o Messias, foi claramente apresentado como criminoso, condenado à morte. Gostaria de saber de vocês apenas uma coisa. Caso receberam o Espírito com base na guarda legalista dos mandamentos da Torá, ou pela confiança no que ouviram e ao que o Espírito... Ao que ouviram e ao que eram infiéis. Vocês são tão lentos de raciocínio? Tendo começado pelo poder do Espírito, imaginam alcançar o alvo por seu próprio poder? Vocês sofreram tanto por nada? Se pensam desta forma, seu sofrimento certamente não terá utilidade. O que pensam sobre Elohim, que lhes supre como espírito e realiza milagre entre vocês? Será que ele fez isso por causa da guarda legalista dos mandamentos da Torá? Ou porque confiam no que ouviram e são fiéis a isso? Se o Eterno se manifestou a nós, foi por causa da guarda legalista da Torá? Ou foi porque confiamos em Yeshua? O mesmo acontece com Abraão, com Avraham. Ele confiou em Elohim, ele foi fiel. Isso foi creditado em sua conta como justiça. Abraão não tinha Torá, gente. Abraão não tinha Bíblia. Abraão não tinha um pergaminho. Abraão não tinha a Torá escrita em pedras rústicas. Ele não tinha. Mas ele confiou em Elohim e lhe foi creditado em sua conta como justiça. Veja, Abraão foi espetacular, magnífico entre os homens ímpios daquela época.
Ele suplicou pela cidade de Sodoma e Gomorra, coisa que Noa não fez. Ele fez pelas pessoas injustas. Ele suplicou, suplicou, suplicou. E a misericórdia dele, ele ensinava pessoas a ajudar o próximo, ele ensinava as pessoas a agradecer ao Eterno. Então ele confiou, tanto é verdade que Yeshua, e ele se alegrou muito quando viu Yeshua e comeu com ele. Eu costumo dizer, ninguém, o Eterno não precisa de ninguém. Ele se revela a quem ele quer. Estejam certos, então, de que os que vivem pela confiança e fidelidade são verdadeiramente filhos de Abraão. Prestem atenção. Os que vivem pela confiança e fidelidade são verdadeiramente filhos de Abraão. Não são estes que se fantasiam, não são estes que se circuncidam, sendo gentil a vida inteira. Não são esses que colocam peso sobre as pessoas que nem eles mesmos carregam. Não são esses que levam as pessoas ao rito em vez de mudança interior. Não são esses. Também o Tanar, antevendo que o Eterno consideraria os gentios justos quando vivesse mediante a confiança e a fidelidade, contou antecipadamente as boas novas a Abraão, dizendo: por meio de você todos os goïms serão abençoados. Vejam, o Eterno, sabendo disso, contou a Abraão as boas novas. Yeshua apresentou a ele as boas novas, sem a obra, sem a lei legalista aplicada para os cegos que se submetem à escravidão de homens. Assim, os que apegam à confiança e à fidelidade são abençoados com Abraão, que confiou e foi fiel. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição. Aí você diz, mas Gleidson, eu não estou entendendo como eu saí do cristianismo, eu fui para um lugar e cheguei lá, eles queriam circuncidar, eles queriam colocar um véu na minha cabeça, eles queriam que eu usasse um talite, um quipá, que eu fizesse uma conversão, que eu fizesse uma aliá, que eu fizesse... Eles queriam que eu fizesse isso e hoje eu estou lá. E o que será de mim agora? Ou seja, você foi submetido a uma coisa que você desconhecia, achando que era verdade. Veja que Timóteo, se eu não me engano, aqui, cadê? Deixa eu ver. Kefa, Antioquia publicamente e tal, forma errada, deixa eu ver tal. Barnabá, ele foi levado também por essa dissimulação, ou seja, muitas pessoas são levadas por essa dissimulação, por este ensino de homens, porque jamais você pode considerar que você é justo pelas obras legalistas da Torá. Ou seja, dizer que cumpre, eu cumpro todo o Shabat. Nada, você vive quebrando os mandamentos da Torá. São 613 preceitos. Você vive quebrando, então você não pode dizer que você cumpre a Torá. Você foi gentil a vida inteira, seus pais, seus avós, mas me falaram que o meu sobrenome, gente, presta atenção, sobrenome. Vejam, eu conheço pessoas que têm o nome do Michael Jackson.
Veja, Michael Jackson, uma pessoa. Eu só estou dando um exemplo para você entender. Existem pessoas que eu conheço, que são, o nome dele é Michael Jackson, e que foi ladrão, que é ladrão, está preso. Eu conheci pessoas com nome, com sobrenome judaicos, que estão presos, que são vagabundos, são pilantras. Eu conheço pessoas que, ó, vejam só, a cidade de Tel Aviv tem um monte de gente com nome judaico, e a maioria é tudo gay, tudo homossexual. Então, definições de sobrenomes tem nada a ver, esquece aí. Esquece isto daí. O que você tem que fazer é se livrar disso daí. Porque sabendo que o nome do Eterno seria grande entre os gentios, entre os efraimitas, o Eterno preanunciou a Abraão. E você está preso ao legalismo. E você está indo no oba-oba de muita gente. Cuidado. Cuidado. Quem está falando isso? Eu não. Eu só estou lendo e explicando para você. Pois todo aquele que confia na guarda legalista dos mandamentos da Torá vive sob maldição, porque está escrito: maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Se lá está escrito que maldito aquele que não persistir em cumprir todas as coisas escritas no rolo da Torá, se você descumprir, você já é maldito. Entendeu? Caiu a ficha agora? Ou não? Ou não? Ou quer que eu escreva e desenhe? Tá escrito, gente. Maldito quem não persistir em praticar todas as coisas escritas no rolo da Torá. Se eu errar, se eu pecar, um pequeno que seja, eu sou maldito. E jamais um ser humano terá condições de cumprir toda a Torá. Aí eu te pergunto, quem cumpriu toda a Torá? Yeshua HaMashiach. Ele cumpriu toda a Torá. E por ele cumprir toda a Torá, quando a Torá vai te condenar, você que confia em Yeshua, você não é maldito, porque você depositou sua confiança, você confia, você anda e pratica os mandamentos de Yeshua, você anda conforme os princípios da Torá. E você não é acreditado como culpado. Você é absorvido pelo sangue derramado do madeiro. Tá fácil aí? Não vou repetir. Você volta um pouco o vídeo e entenda. Lendo, tá? É evidente que ninguém será declarado justo por Elohim mediante o legalismo. Por quê? A pessoa justa obterá a vida mediante a confiança e a fidelidade. Tá lá. A pessoa justa obterá a vida mediante a confiança e a fidelidade. Está escrito em Devarim capítulo 12, ou Bereshit capítulo 12 e 13, Bereshit capítulo 15 e 6, Vaikra 18 e 5, Devarim 21, 22 e 3, Devarim 27 e 26, Bereshit 12 e 7, Abacuque 2.4. Você pode acompanhar, você pode ver. Além do mais, o legalismo não se baseia na confiança e na fidelidade. O legalismo não se baseia na confiança e legalidade. Deixa eu ver, cadê eu perdi aqui? Não se baseia na confiança e na fidelidade, desculpa, mas no uso equivocado do texto que diz: quem realizar estas coisas obterá vida por meio delas. O mesmo nos redimiu da maldição pronunciada na Torá, ao se tornar amaldiçoado em nosso lugar, porque o Tanar diz: quem perder de uma estaca já é sobre maldição. E Yeshua, o Messias, fez isso para que, em união com ele, os gentios... Olha os gentios aí. Os gentios pudessem receber a bênção anunciada a Abraão,
a fim de que, mediante a confiança e a fidelidade, recebêssemos o que fora prometido, isto é, o Espírito. Irmãos, permita-me fazer uma analogia extraída do cotidiano. Quando uma pessoa faz um juramento, ninguém pode invalidá-lo. Ninguém pode invalidá-lo. Ninguém pode invalidá-lo. Cadê? Agora perdi aqui. Ou lhe fazer qualquer edição. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes, e ao seu descendente. As promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Elas não dizem e a seu descendente. E esse é o Messias. Eis o que quero dizer a parte legal da Torá, que surgiu 430 anos mais tarde. Não anula o juramento feito pelo Eterno, não anula. Com a fim de abolir a promessa, porque se a herança procede da parte legal da Torá, ela não se relaciona mais com a promessa. Elohim, porém, deu a Abraão mediante a promessa. Então, por que existe a parte legal da Torá? Ela foi adicionada a fim de criar transgressores, até a vinda do descendente, a respeito de quem a promessa foi feita. Além disso, ela foi entregue por meio de anjos e de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. O Eterno, porém, é um. Isso significa que a parte legal da Torá se opõe às promessas do Eterno? De maneira nenhuma, pois se a parte legal da Torá, dada por Elohim, tivesse em si mesma o poder de conceder vida, então a justiça verdadeira procederia da obediência legalista da Torá. Em vez disso, o Taná encerra todas as coisas sobre pecado. Desta forma, todas as promessas serão cumpridas com base na fidelidade decorrente da confiança de Yeshua, o Messias, a todos os que mantêm fiéis e confiantes. Antes de vir o tempo dessa fidelidade decorrente à confiança, estávamos aprisionados em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá, em legalismo, mantidos sob guarda até que a fidelidade vindoura decorrente da confiança fosse revelada. Assim, a Torá serviu de tutor até a vinda do Messias, para que pudéssemos ser declarados justos com base na confiança e na fidelidade. Agora, porém, tendo chegado o tempo dessa fidelidade decorrente da confiança, já não estamos mais sob o controle do tutor, que era a Torá. Porque em união com o Messias, todos vocês são filhos de Elohim por meio desta fidelidade decorrente da confiança. Tantos de vocês quanto foram imersos no Messias, do Messias se revestiram. Nele não há judeu, nem gentio, escravo nem livre, homem nem mulher, porque em união com o Messias Yeshua, todos vocês são um. E se vocês pertencem ao Messias, são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Isto é magnífico. Isso é sublime. E hoje o que você vê são pessoas se submetendo ao sistema resultante da perversão da Torá e legalismo. Pessoas se submetendo. Infelizmente. E mal ela sabe que o Eterno preanunciou a Abraão Avinu as boas novas, sem Torá, com base apenas na confiança. Com base apenas na confiança.
ansa. Deixe-me continuar para que você entenda melhor ainda. O que estou dizendo é, enquanto o herdeiro for menor, ele não é diferente de um escravo, ainda que seja o proprietário legal de tudo. Ele está sujeito a guardiões e curadores até o tempo previamente determinado por seu pai. Assim também é conosco. Quando éramos crianças, servimos como escravos aos espíritos elementares do universo. Mas quando o tempo determinado chegou, o Eterno enviou seu filho. Ele nasceu de uma mulher em uma cultura dominada pela perversão legalista da Torá. Ele nasceu de mulher numa cultura dominada pela perversão legalista da Torá. Então, toda aquela cultura estava dominada pela perversão legalista da Torá, para que pudesse redimir o que estava sujeito ao legalismo e, desta forma, capacitar-nos para sermos feitos filhos de Elohim. E por serem filhos, o Eterno enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês, e o Espírito clama Abba, isto é, Pai querido. Dessa forma, por causa do Eterno, vocês não são mais escravos, mas filhos. E se vocês são filhos, também são herdeiros. No passado, quando vocês não conheciam o Eterno, serviram como escravos a seres que, na realidade, não são deuses. Mas agora vocês conhecem ao Eterno, e mais do que isso, são reconhecidos por Elohim. Portanto, como podem voltar novamente para aqueles espíritos elementares, fracos e miseráveis? Querem se tornar escravos deles outra vez? Se você aplicar esta forma legalista da Torá na sua comunidade, você vai voltar a ser escravo dos espíritos elementares, ou seja, de demônios. Você se submeterá a ensino de demônios. Portanto, como podem voltar novamente para aqueles espíritos elementares fracos e miseráveis? Querem se tornar escravos deles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, estações e anos. Temo que meu trabalho entre vocês tenha sido inútil. Irmãos, suplico-lhes, ponha-se em meu lugar, pois eu mesmo me coloquei no lugar de vocês. Não se trata de algo que vocês fizeram de errado comigo. Vocês sabem que, pelo fato de eu ter estado doente, anunciei-lhe as boas novas pela primeira vez. E ainda que meu estado físico pudesse incentivar vocês a tratar-me com desdém, não demonstraram nenhum sinal de desprezo ou desagrado. Não, vocês me receberam como se eu fosse um anjo do Eterno, como se eu fosse o próprio Messias Yeshua. Por isso, o que aconteceu com a alegria de vocês? Dou testemunho de que, se fosse possível, teriam arrancado seus olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade? Sim, esses mestres têm zelo de vocês, porém seus motivos não são bons. Eles querem separar-nos para que vocês se tornem zelosos deles. Foi o que aconteceu, infelizmente, e o que está acontecendo. Ser zeloso é bom, desde que se tenha certeza de que a causa é boa. Quer eu esteja presente por vocês, quer não, meus filhos queridos, sofra as dores de parto por todos vocês novamente. E este processo continuará até que o Messias seja moldado em vocês. Gostaria de estar presente com vocês neste momento e alterar o tom de minha voz. Não sei o que fazer com vocês. Digam-me, vocês que desejam o tom de digam-me, vocês que desejam se sujeitar ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo? Acaso não ouve o que a própria Torá diz? Ela afirma que Avraham teve 2 filhos. Escutem bem, você que quer o Eterno
que quer andar com o Eterno como Abraão andou, e você que está se pervertendo no legalismo. Escuta bem, ouça bem. Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava e um com uma mulher livre. Abraão teve 2 filhos, um com uma escrava e um com a mulher livre. O filho da escrava nasceu da capacidade limitada dos seres humanos, mas o filho da mulher livre nasceu do poder miraculoso de Elohim, no cumprimento de sua promessa. Abraão teve 2 mulheres. Primeiro ele tinha Sara. Depois Sara, por entender que estava estéril, ela cedeu a sua empregada, a sua escrava Hagar. E aí, naturalmente, foi fechar a porta. E aí, naturalmente, o que acontece? Ele coabitou com ela, teve relações sexuais e ela gerou um filho da capacidade limitada dos seres humanos. Porque quem era estéril não era Abraão, era Sarai, era Sara. O filho da escrava nasceu da capacidade limitada dos seres humanos, mas a filha da mulher livre nasceu do poder miraculoso de Elohim no cumprimento de sua promessa. Isaac nasceu do poder miraculoso do Eterno. Não foi pela limitação de seres humanos. Entenderam? Ok? Então extraímos um midrash destas coisas. As 2 mulheres são 2 alianças. Vejam só, as 2 mulheres são 2 alianças. Uma é do Monte Sinai e gera filhos para escravidão. Esta é a Hagar. Hagar é o Monte Sinai na Arábia. Ela corresponde à atual Jerusalém porque serve como escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém do alto é livre e ela é nossa mãe, porque o Taná diz: alegre-se, ó a estéril, clame e grite, você que não está em trabalho de parto, porque a mulher abandonada terá mais filhos do que acompanhada pelo marido. Vocês, irmãos, à semelhança de Isaac, são os filhos referidos da promessa divina. Entretanto, como outrora, o nascido da limitada capacidade humana persegue os nascidos do poder sobrenatural do Espírito. Todo aquele que é nascido do poder do Ruach HaKodesh, os que são nascidos da capacidade limitada dos seres humanos, perseguem aqueles que são gerados pelo poder miraculoso do Eterno. Vocês, irmãos, à semelhança de Isaac, capítulo 4, versículo 28 de Gálatas, vocês, irmãos, à semelhança de Isaac, são os filhos referidos na promessa divina. Entretanto, como outrora, o nascido da limitada capacidade humana persegue o nascido do poder sobrenatural do Espírito. Mas o que diz o Taná? Livrem-se da escrava e de seu filho, porque de forma alguma o filho da escrava herdará com o filho da mulher livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. O Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes.
Por isso que somos livres, por isso que não bajulamos, por isso que não adulamos, por isso que não estamos presos a dogmas, por isso que não estamos presos a rito, por isso que não estamos presos ao legalismo, a Brit Milá, não estamos presos a nada disso, porque temos a confiança plena no Messias Yeshua HaMashiach, que morreu e ressuscitou, derramou seu sangue precioso por todos nós. Se não fosse o derramamento do sangue precioso de Yeshua, você não iria ser absolvido pela culpa dos seus pecados. Você poderia se trancar dentro de uma cápsula e dizer: não vou pecar. Mesmo assim, você seria um amaldiçoado, porque você descumprirá a Torá. Maldito aquele que não cumprir toda a Torá. Se você descumprir você é maldito. E eu pergunto para você, quem é capaz de cumprir a Torá? Somente o sublime, o majestoso, o Meler, o nosso El Shaddai, Yeshua HaMashiach. O Messias nos soltou para a liberdade, portanto permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem minhas palavras. Eu, Shaul, lhes digo que, se vocês realizarem a Brit Milá, o Messias não lhes servirá para nada. Aí eu pergunto, você tem se submetido a Brit Milá para quê? Aviso outra vez, todo homem que permitir a realização da Brit Milá é obrigado a cumprir toda a Torá. Vocês ouviram bem? Eu vou repetir desta vez. Ouçam bem minhas palavras, eu, Shaul, lhes digo que, se vocês realizarem a Brit Milá, o Messias não lhes servirá para nada. Aviso outra vez, todo homem que permitir a realização da Brit Milá é obrigado de cumprir toda a Torá. Vocês que tentam ser declarados justos por meio do legalismo, estão separados do Messias. Vocês caíram da graça de Elohim, mediante o poder do Espírito que atua em nós, porque confiamos e somos fiéis. Guardamos com certeza a esperança de obtermos a justiça a ser cumprida quando nos unimos ao Messias. Quando nos unimos ao Messias Yeshua. Vou repetir, capítulo 5 de Gálatas, versículo 6. Quando nos unimos ao Messias Yeshua, nem circunciso, nem incircunciso importa. O que realmente tem proveito é a fidelidade decorrente da confiança que se expressa pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de seguir a verdade? Não importa o tipo de persuasão utilizada, ela não procede daquele que o chama. É preciso só um pouco de remédios para levedar toda a massa. Começa assim. Não, Paulo circuncidou Timóteo. Mas vejam por que Paulo circuncidou Timóteo. Por favor, leia o texto todo. Interprete. Você tem que se submeter a Brit Milá.
Você tem que trazer seu filho e se submeter a Brit Milá. Você tem que pegar o Siddur e começar a fazer a oração do Kiddush, do Kabbalah Shabbat. Você tem que fazer a oração do Zimun, agradecendo pelos alimentos. Você tem que recitar o Shema, porque você tem que aprender primeiro essas coisas. Você tem que comprar um talit de 400, 600, 800 reais e pôr na sua cabeça. Você tem que comprar um véu. Você, mulher, não pode usar maquiagem. Você não pode colocar o cabelo extravagante. Você não pode mostrar seus cabelos. Você, mulher, não pode ficar sem o véu. Nós temos que ser uma comunidade organizada. Os pequenos fermentos. O problema não está em ser. O problema não está em fazer as coisas certinho. Esse não é o problema. O problema é que você é um curral. É um curral. Por que eu chamo um curral? Porque é cheio de porco. Ninguém é natural de eu mudar. Desculpa, gente, mas é verdade. É cheio de porco. Você veio comendo lavagem, comendo tudo, se lameando com os ídolos, com idolatria, Egito, budismo, todo um diabo a quatro. Aí você chega numa comunidade dessa, ele te coloca para você começar a praticar os ritos que eles estão aplicando. E aí você esquece da essência, do princípio, do amor. Você esquece tudo isso da mudança interior, que é prioridade, que você tem que mudar. Você tem que criar vergonha na cara. Você que roubava não rouba mais. Você que mentia não mente mais. Você que adulterava não adultera mais. Você que se prostituía não se prostitui mais. Né? É isso. Que é difícil. Isso aí muitos fazem aos ocultas. Muitos. E põe muito nisso. Não é brincadeira. Eu já, como eu falei desde o início do vídeo, eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo nesta vida. Principalmente com a experiência do judaísmo. Já há 5 anos. Então, você chega a uma conclusão de que o nome do Eterno será grande entre os goim, né? Então vamos lá. Aí ele diz, é só um pouco de fermento para levedar toda a massa. Estou confiante de que pelo fato de vocês estarem unidos ao Senhor, não aceitaram nenhum outro ponto de vista. Tenho certeza também de que o perturbador, seja quem for, será punido. Quanto a mim, irmãos, se ainda prego a necessidade da circuncisão, por que sou perseguido? Se fosse esse o caso, minha pregação acerca da estaca de execução não ofenderia ninguém. Gostaria que as pessoas que incomodam vocês não ficassem só nas palavras, elas poderiam castrar-se. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permita que a liberdade se transforme em desculpa para dar margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros. Quem que importa? É isso. Sirvam uns aos outros com amor. Aí você vê tudo ao contrário. Como eu já disse, eu já vi muita gente. Pessoas dizendo para mim, olha, Gleidson, o que você precisar, estou contigo. Eu carrego você no braço, você é meu amigo, você é meu companheiro. Já vi muito disso. Essa superfície hipócrita. Já vi muito disso. Olha, eu estou aqui para te ajudar. O que você precisar, conte comigo. E aí quando você vai ver... é tarde. Sabe por quê? Porque está presa à mentira, ao legalismo. Se volte para o Eterno. Se volte. Isto que é importante. Sirvam uns aos outros em amor, porque o Taná, a Torá, toda resume em uma frase. Tá lá, gente, escrito. Ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e arrancam um pedaço um dos outros, cuidem, vocês acabarão se destruindo. Aí, pessoas ficam se mordendo,
Eu costumo dizer, a pessoa está lá, a cara dela de santa na comunidade, mas em casa é o inferno, é o Satanás em pessoa, inimigo dos irmãos, briguento, avarento, orgulhoso, presunçoso, dissimulador, caluniador, desafeiçoado, irreverente. Tudo isso a pessoa é. Fofoqueiro, fofoqueira. Mas se vocês se mordem, arrancam um pedaço uns dos outros, cuidem. Vocês acabarão se destruindo. Aí ele diz: minha mensagem é: vivam pelo Espírito, então vocês não farão nada do que a velha natureza deseja. Porque a velha natureza deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é oposto à velha natureza. Eles se opõem um ao outro, de modo que vocês perceberão a incapacidade de realizar todas as suas boas intenções. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não se encontram em sujeição ao sistema resultante da perversão da Torá em legalismo. É evidente que a velha natureza realiza, ela se expressa mediante a imoralidade sexual, impureza, indecência, adoração a ídolos, uso de drogas alucinógenas, para entrar em sintonia com ocultos, rixas, contendas, ciúme, írias, ambições, egoísmo, divisionismo, intrigas e invejas, embriaguez, orgia e coisas semelhantes a essas. Advirto agora, como já fiz antes: os que praticam essas coisas não terão parte no reino de Elohim. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, humildade e autocontrole. Não existe nada na Torá contra estas coisas. Além disso, quem pertence ao Messias Yeshua condenou a velha natureza à morte na estaca com suas paixões e desejos. Já que é pelo Espírito que temos vida, que sejamos também pelo Espírito que andemos a vida diária. Não nos tornemos convencidos, provocando e invejando uns aos outros. Amém. Que o Eterno possa te abençoar grandiosamente. E isto é interessante. Eu vou ler aqui o significado de legalismo, porque existem muitas pessoas que não entendem. Às vezes a gente fala de legalismo e tal, as pessoas não entendem. Então, no dicionário, você pode até colocar na internet, né, o legalismo dicionário. Ele fala o seguinte: império da lei, amor e fidelidade à legalidade. Atitude que consiste em considerar apenas as exigências do direito positivo, sem levar em conta o direito natural, que é a essência, o princípio. Ou seja, a pessoa se apega a tudo sobre a lei e a entende rusticamente e aplica como se ela fosse um justo. E na realidade é um pecador amaldiçoado que caiu junto com a queda de Adão. Somente através do sangue precioso, baseado na confiança em Yeshua, é que seremos declarados justos, ok? Então, resumindo, você agora consegue entender um pouco o que está acontecendo na atualidade, o que as pessoas estão vivendo nesta atualidade. O que está acontecendo neste mundo, principalmente no Brasil. É um charlatanismo, é uma hipocrisia. Um outro detalhe: nós estamos nos aproximando do segundo turno das eleições no Brasil em 2018, principalmente aqui em São Paulo para presidente, né, e também para governador. Eu quero deixar claro umas coisas interessantes.
Não existe governo genuíno e sublime sem os ensinamentos de Yeshua, sem a Torá. Outro detalhe, por que Paulo falou isso? O cristianismo está certo então de abolir a Torá? Não, pelo contrário, temos que cumprir a Torá. Temos que obedecer a Torá. Nós temos que fazer de tudo para obedecer a Torá. O problema é que as pessoas querem colocar como capacidade humana de que elas cumprem a Torá toda. E elas, na realidade, se descumprir um mandamento, elas serão declaradas amaldiçoadas. E por outro lado, nós vemos que somente a confiança em Yeshua pode nos absorver da condenação. Então vejam só, nós estamos nós estamos cercados de testemunho, nós estamos vivenciando situações. E essas eleições, não existe governo sem Yeshua, sem a Torá. Não existe, pessoal, não existe nenhum governo confiante a respeito da prática da Torá, porque se ele não cumpre a Torá, se ele não pratica e confia e tem a sua vida baseada na Torá e em Yeshua, principalmente, ele vai ser uma pessoa que vai errar, ele vai condenar, ele vai fazer muita coisa, pode ter certeza, é homem natural, ele vai errar, ele vai, né? Então o que eu quero dizer é que não existe uma confiança plena em nenhum governo, mas existe o mínimo que as pessoas, os governantes podem fazer, isso é fato. Né? Mas em questão de depositar minha confiança numa mudança no Brasil, negativo. Yeshua falou, se eu fizesse isso eu estaria desobedecendo Yeshua, porque Yeshua disse o seguinte: nos finais dos tempos serão como os dias de Noé. E os dias de Noé, vocês já sabem. Então, nós estamos nos finais dos tempos, então não adianta você depositar confiança em governo. Confie no Eterno, confie em Yeshua. É isso que eu tenho a dizer para você. E se você está preso a uma comunidade que é assim, fuja enquanto há tempo. Desapareça, vá para sua casa, estude as escrituras. Seja uma ótima pessoa, seja uma pessoa boa. Seja uma pessoa que realmente venha fazer e ter o processo de techuvá no seu interior. Entendeu? É isso que você tem que fazer. Não se apegue a isso. Não se apegue a genealogias intermináveis. Não se apegue a ritos. Não se apegue a nada disso. As pessoas são interesseiras, nós somos interesseiros por natureza. Nós somos goim, gente. Para nós tudo é bom, tudo é certo, tudo tá ok. Tudo é bom para os gentios. Em questão de ser enganados, são gentios que são enganados, são um povo que são enganados. Vejam, a massa é enganada porque são gentios, são pessoas que não têm instrução. Nós pertencemos ao ramo de Efraim. Efraim se misturou entre as nações. E nós estamos aqui para te orientar, para te ensinar, para que você possa ser capaz de encontrar Yeshua. Eu agradeço pela sua paciência de você ter me ouvido até aqui. 1h15. Que o Eterno possa te abençoar grandiosamente com a sua shalom, com a sua misericórdia. Que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a shalom, hoje, amanhã, para todos sempre. E que você se volte para Ele e compartilhe, mande isso para
várias pessoas que você conhece, peça para as pessoas compartilharem, porque isto vai ajudar muita gente. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach, Yeshua Beshem, Yeshua HaMashiach. Amém.